Capítulo 1353. A figura do Senhor Porta, que havia encolhido diante da bola de luz, parou como se tivesse caído em uma intensa luta interna. As portas encamadas em seu corpo estavam um pouco perto de serem totalmente remontadas. Em meio aos sons ilusórios, a maré carmesim que mal passava pela abertura da porta de carne e sangue tornou-se ainda mais turbulenta. O manto cor de sangue pousou pesadamente, prestes a envolver Betel Abraham mais uma vez. No entanto, à medida que descia, os olhos cor de bronze, o jovem com a armadura de fogo, a nebulosa barreira de luz que acentuava características faciais aterrorizantes, o chão com os olhos abertos e a boca fechada, e a mulher sombria desapareceram silenciosamente do mundo. Naquele instante, um sol escaldante apareceu acima da floresta. O dia substituiu a noite, fazendo com que todas as sombras se dispersassem rapidamente. Isso fez com que o manto cor de sangue subisse novamente, espalhando ainda mais o luar carmesim, fazendo com que todos os distúrbios retornassem ao abraço de sua mãe. Aproveitando esta oportunidade, os olhos ilusórios do Senhor Porta se fecharam quando ele abaixou sua cabeça. Tudo bem, ele disse dolorosamente a primeira palavra após seu retorno à realidade. A sua figura congelou completamente quando levantou sua mão direita e pressionou-a contra seu rosto. No segundo seguinte, o Senhor Porta levantou sua cabeça e usou um monóculo de cristal em seu olho direito. Um feixe de luz irrompeu do monóculo, iluminando o mundo inteiro. Naquele momento, todos os erros dos selos que falharam foram corrigidos. Tudo que parecia normal apresentava erros. Todos os relógios avançaram vários segundos. O ritual da sequência 0, erro do caminho do saqueador era substituir alguém durante o ritual de apoteose. E o retorno do Senhor Porta pareceu desencadear diretamente o seu ritual de apoteose. A luz convergiu imediatamente, e o Senhor Porta se transformou em Amon com seu chapéu pontudo e clássico manto preto. O blasfemador segurava uma chave simples e sem adornos que parecia ter sido forjada a partir da pura luz das estrelas em sua mão. Acima dele, o manto cor de sangue desceu, querendo abraçá-lo em seus braços. Atrás dele, a maré carmesim espremeu-se furiosamente através dos restos da porta de carne e sangue em uma última tentativa de entrar no mundo. Naquele breve momento, a lua cor de sangue brilhou ainda mais forte, bloqueando o sol, a noite, a terra, a luz embaçada e a estranha torre branca do lado de fora. Diante da corrupção de uma deidade externa, os lábios de Amon se curvaram ligeiramente. Ele estendeu sua mão direita e tirou uma pedra anormalmente antiga de um local desconhecido. A primeira ardósia da blasfêmia. Então, usou a pedra formada no mar do caos para bloquear a abertura remanescente da porta de carne e sangue. Então, usou-a como um substituto para receber o manto cor de sangue que caía. A primeira ardósia da blasfêmia tornou-se ilusória, como se estivesse ligada a um mar infinito que continha todas as cores possíveis. O mar subiu e engoliu o manto cor de sangue, bloqueando a maré carmesim do cosmos. A já desmoronada porta de carne e sangue encolheu rapidamente antes de desaparecer. Um rugido furioso e aterrorizante ressoou no ar por dentro. No segundo seguinte, a lua vermelha apareceu no céu. A cor desapareceu rapidamente e ficou pura. Nela havia uma figura enorme, distorcida e carmesim. Usando um chapéu pontudo e uma túnica preta clássica, Amon ajustou o monóculo em seu olho direito e acenou com sua mão para a figura carmesim e a lua brilhante que estavam olhando para ele. Ele então sorriu e curvou-se ligeiramente em todas as direções. Reticências. Na catedral de cadáveres que tinha uma cruz gigantesca erguida onde incontáveis crânios observavam com seus olhos vazios.
Adam, que vestia um manto branco simples, deu uma olhada nos relâmpagos incessantes do lado de fora do vitral. Ele levantou-se lentamente e caminhou até a poça de sangue que Klein havia deixado para trás. Ele se abaixou e pegou o espelho antigo e misterioso. Depois disso, virou-se e caminhou em direção à segunda ardósia da blasfêmia. Reticências. A primeira figura que Zaratul convocou da névoa da história ainda foi Roselle Gustave, que usava um casaco vermelho escuro bordado com fios de ouro e tinha longos cabelos castanhos encaracolados. Para este atendente de mistérios, houve um grande número de anjos que ele conheceu em sua longa vida. Havia apenas alguns que eram mais fortes que um sequência 1, imperador do conhecimento. Por exemplo, o ancestral dos Antígonos antes dele se tornou o meio-louco, anjo do destino Ouroboros, ou o vermelho da guerra, um que poderia obter indiretamente a força do anjo vermelho do destino. Mas sob tais circunstâncias, Zaratul acreditava que invocar primeiro a projeção do vazio histórico de Roselle Gustave era mais seguro. Antes do ancestral da família Antígonos se tornar o meio-louco, ele também era um sequência 1, atendente de mistérios. Portanto, seria suprimido pelo inimigo que tinha um controle mais profundo do castelo de Sefira e um nível que ultrapassava a maioria dos reis dos anjos. Afinal, seu inimigo era o mais próximo de um Deus verdadeiro. Depois que Zaratul escolheu cooperar com a escola de pensamento Rosa e Adam, a taxa de sucesso de convocação do anjo do destino Ouroboros sem dúvida cairia. Não era adequado para ele tentar isso em um momento crítico. O alto escalão do vermelho da guerra que poderia emprestar os poderes do anjo vermelho não possuía a força diretamente, então os efeitos reais produzidos não eram mais fortes do que os do imperador do conhecimento Roselle Gustave. Em comparação, Zaratul definitivamente escolheria a projeção histórica com a qual ele estava mais familiarizado e a mais fácil de invocar com sucesso. Seu plano era aproveitar a oportunidade que German Sparrow havia vagado diretamente aqui sem preparar quaisquer projeções do vazio histórico com antecedência para usar o imperador do conhecimento Roselle Gustave, o alto escalão do exército vermelho da guerra, e a abominação Soa para segurá-lo e partir. Tendo tempo suficiente para criar um milagre para si. Assim que a figura de Roselle apareceu, ele imediatamente se condensou em símbolos complicados e ilusórios em seus olhos, em uma tentativa de infundir grandes quantidades de conhecimento diverso e inútil na mente de seu alvo, fazendo com que seu cérebro explodisse. Ao mesmo tempo, Zaratul usou as várias conexões que havia estabelecido antecipadamente para mover ele mesmo. Este pântano era a sua terra natal. Ao fazer tentáculos escorregadios e transparentes penetrarem no manto preto com capuz e se estenderem na névoa da história, convocou o alto escalão do vermelho da guerra. Naquele momento, a projeção histórica de Roselle Gustave de repente virou a cabeça e usou uma conexão sutil para olhar para a verdadeira forma de Zaratul. A mente de Zaratul foi instantaneamente preenchida com informações e conhecimentos inúteis. Seu cérebro quase explodiu porque ele foi incapaz de processar seus pensamentos por um curto período de tempo. Ele congelou no local, seu olhar nem mesmo mudou. A projeção histórica, imperador do conhecimento, Roselle Gustave, que ele convocou, o traiu. Klein não ficou surpreso com esse resultado. Não foi surpreendente porque isso foi obra dele. Os vermes espirituais no castelo de Sefira já haviam enxertado o estado atual de Roselle no estado oculto que Klein havia conhecido. O surpreendente foi que Adam nunca lembrou Zaratul de tomar cuidado com Roselle Gustave. Klein já havia percebido as coincidências em certos assuntos. Seus preparativos incluíram o uso da conexão do símbolo do louco com o selo de Roselle Gustave.
Através do ponto de luz de oração correspondente, ele poderia lançar um verme espiritual que continha certas palavras ou intenções para seu companheiro terráqueo que estava em sono profundo, e despertá-lo. Então, usando um milagre, poderia suprimir temporariamente os poderes corruptivos da deusa mãe da depravação. Naquela época, o pior cenário contra o qual Klein tomou precauções seria se algo acontecesse com ele que o impedisse de entrar em contato com o castelo de Sefira. Como tal, os vermes espirituais no castelo de Sefira e os vermes espirituais que estavam espalhados em diferentes lugares acabariam perdendo o controle e seriam incapazes de salvá-lo. Uma vez que o verme espiritual que ele deu a Roseli sofresse mutação, Roseli saberia que havia algo errado. Ele poderia então usar os poderes de um imperador das trevas para distorcer a ordem e manter a lucidez do verme espiritual por um certo período de tempo. Quanto ao plano que o verme espiritual e Roseli criariam para se salvar, Klein também não sabia. Esta era a verdadeira razão pela qual ele conseguiu se esconder de Adam. Com sua experiência no Salão da Verdade, Klein sabia que não teria segredos ao enfrentar o visionário. Quaisquer planos de resgate, sejam eles planejados no passado ou no local, seriam vistos e ouvidos claramente por Adam. No seu nível, a única maneira de evitar isso seria se ele mesmo não soubesse como se salvar. Claro, o visionário Adam sabia sem dúvida que Klein tinha um verme espiritual no mausoléu do Imperador das Trevas Roseli Gustave. Ele sabia que seu plano B definitivamente vinha disso, mas não foi capaz de investigar os segredos dele porque foi contaminado pela deusa mãe da depravação. Era um lugar que havia sido corrompido pelo cosmos, e a ideia de bisbilhotar Roseli Gustave era como bisbilhotar uma deidade externa. Essa era a diferença de nível. Foi precisamente por causa disso que Klein pôde perguntar com calma todos os tipos de segredos e ler a segunda ardósia da blasfêmia. Por um lado, o conhecimento era realmente tentador. E por outro lado, ele estava ganhando tempo, esperando que o outro lado completasse a tarefa de resgatá-lo. Ao mesmo tempo, não queria ocupar a mente, caso contrário, ele não poderia deixar de pensar em como poderia se salvar. Como resultado, Klein começou a suspeitar que, além das razões desconhecidas pelas quais Adam havia compartilhado tantos segredos com ele, era porque ele também estava tentando atraí-lo a pensar nas soluções que usaria para se salvar, então como encontrar pistas e detê-lo com antecedência. Portanto, a sessão de perguntas e respostas na Catedral dos Cadáveres foi um choque de mentes. Klein teve que se controlar constantemente para evitar que seus pensamentos se desviassem. E sob esta premissa, Adam sabia claramente que poderia haver problemas com Roseli Gustave, mas ele não avisou Zaratu. Independentemente do motivo, Klein não tinha intenção de deixar escapar a oportunidade. Ele imediatamente levantou o cajado das estrelas em sua mão e simulou habilmente os poderes do verme do tempo de Amon. Gong, um antigo relógio de pedra manchado apareceu. Sua face era separada em 12 segmentos diferentes pelas cores branco acinzentado e preto azulado. Cada segmento representava um símbolo diferente do tempo. Gong. Uma das 3 agulhas no meio do relógio de pedra saltou e o corpo de Zaratu o congelou no local. Klein imediatamente se transformou em um vórtice de vermes que estendia incontáveis tentáculos escorregadios. No meio do vórtice havia uma estranha porta de luz. A porta de luz não se moveu enquanto o vórtice girava em torno dela. Uma terrível força de sucção retirou com força as características de Beyonder do corpo de Zaratu. Este era o método que Palais Zoroaste usou para lidar com o avatar de Amon naquela época. Ele confiou em sua sequência para reunir características à força. Pouco a pouco, as características de Beyonder voaram em um ritmo acelerado.
No momento em que Zaratu escapou de seu estado congelado e da explosão mental, ele já era incapaz de se libertar. Ele só pôde assistir impotente enquanto era completamente carregado para o redemoinho escuro e sombrio de vermes. Alguns segundos depois, o vórtice contornou seu corpo novamente e Klein pousou os pés no chão. Na névoa da história, a figura de Zaratu apareceu repetidas vezes, mas era impossível para ele recuperar suas características de Beyonder. No final, só poderia desaparecer silenciosamente, tornando difícil para ele reviver completamente. Klein usou os efeitos remanescentes do ritual que não haviam se dissipado completamente e engoliu diretamente a característica de Zaratu. Ele queria usar isso para diminuir a influência do celestial digno do céu e da terra. Reticências. Enquanto a Catedral dos Cadáveres ainda flutuava no mar de relâmpagos, Adam, que usava uma túnica branca simples e tinha uma barba loira e rala, apareceu de repente na beira das águas perto das ruínas da Batalha dos Deuses. O mar se dividiu e um caminho apareceu. Levava direto ao local manchado com o sangue do antigo deus do sol. Levava direto à projeção da corte do rei gigante, a terra abandonada dos deuses. Nas profundezas da terra abandonada dos deuses, no topo do pico de uma montanha, havia uma enorme cruz erguida e uma figura indistinta pendurada nela de cabeça para baixo. Nota: 1. Isso representa a parte, vermelho, do sacerdote vermelho, sequência 0. Ponto.